Cumprimento a amada Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos iniciar este trabalho com uma oração. Este trabalho é um trabalho de oração no monte. Hoje eu vou-vos dar um estudo bíblico. Amém? Que Deus tem tocado no meu coração. Amém? Amém. A oração no monte é bíblica? É a pergunta. Resposta, sim. É pecado orar no monte? Resposta, não. Porque tem-se levantado muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, os quais negam o Senhor Jesus. Inclusivamente tem aí vários que dizem que orar no monte não é mais necessário. Não precisamos orar no monte. Mas eu vou-vos demonstrar que a oração no monte é um mandamento para a Igreja da Nova Aliança. Quem quer diga amém? Amém. Aleluia. A oração no monte, irmão, não é para todos. É só para aqueles que têm fé. Quem quer diga aleluia? Aleluia. Quem quer diga glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Reri barasuri canta, siri barasuri Vamos iniciar cantais. esta oração. Senhor Jesus, eu te peço Glória a nesta hora. Deus, sim, Deus. Glória a Deus. Tu venhas a derramar fogo, Glória meu a Pai, Deus, aleluia. nesta gravação, Santo meu teu Pai. nome, ó Deus, Onde sim, houver ó alguém Deus. no mundo inteiro, meu Pai, que precise de uma Sim, bênção, ó meu Deus, Pai. derrama a tua Tu glória, venhas ó Deus. a derramar a tua Sim, ó unção, meu Pai. Deus. Tu venhas a libertar Sim, ó Deus. aleluia, as almas que estão oprimidas por Satã. Sim, ó Venhas a Deus. desmanchar toda obra de bruxedo. Sim, Venhas ó a desmanchar Deus. toda obra de feitiçaria, de magia, de macumbaria, de feitiçaria, de satanismo. Que venha a cair por Deus, terra Pai toda a amado, legião, todo sim, o ó principado, Deus. todo a puxar, todo o trono, todo o dominador, Anda, todo canta, o demónio canta, oculto, súria, súria, canta, canta, súria, serva baixera, aleluia, glória a Deus. Reri barasuri canta, siri barasuri cantai. Aleluia, glória a Deus. Venhas a renovar, venhas a batizar, Glória meu a Pai. Deus. Venhas a libertar do lamaçal do pecado e derramar a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, para os irmãos entenderem, irmão, eu não vou nem entrar no Velho Testamento. Amém? Amém. Porque nós sabemos que o Velho Testamento, grandes homens de Deus, dos quais nós devemos ser imitadores. Porque a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quem queria diga amém? Amém. Está lá em Hebreus capítulo 13, ou melhor, capítulo 11, versículo 6. Então nós sabemos, irmãos, já no Antigo Testamento nós vemos que Noé, aleluia, preparou a arca com a qual condenou o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Aquela arca, aliás, pousou no monte de Ararat. Após as águas baixarem, amém? Porque Amém. a Bíblia fala que a água cobriu toda a terra. Foram cobertos todos os montes que havia debaixo de todos os céus. Então, o dilúvio não foi um dilúviozinho local. E hoje tu vais ao Monte Everest, que é o monte mais alto que existe, a serra mais alta que existe, não é? O Monte Everest. E lá, tu vês que os montes em Everest estão todos cobertos de rocha sedimentar, que é uma rocha que se forma através da erosão, transporte e deposição de sedimentos através da água, quer dizer, que foi Amém. formada debaixo d'água. Quem quer diga amém? Amém. Jesus está voltando. E assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias anteriores a Noé, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aleluia. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será os dias da vinda do Filho do Homem. Achará porventura o Senhor fé na terra quando voltar? Amém? Isto é apenas Amém. só uma introdução para tu entenderes. Aleluia. A Bíblia fala do monte de Ararat e aquela arca pousou no monte de Ararat, repousou. Quer dizer que o monte de Ararat, quer dizer que aquilo era uma tormenta. Imagina o que é que houve. Houve ciclones, houve furacões, houve tempestades, houve chuva copiosa durante 40 dias e 40 noites. Aleluia. Houve, aleluia, tsunamis, ondas terríveis, tremores de terra, vulcanismo. O dilúvio de Noé não foi apenas uma aguinha que caiu dos céus. Quando se romperam as fontes do abismo, que era uma abóbada, uma camada protetora de águas que circundava a atmosfera. Nada disso. Aleluia. Porque também diz, romperam-se as fontes do abismo. Aleluia. Agora tu pensa, existem placas tectónicas que dividem placas continentais. Placas. Essas placas se deslocam à medida de poucos centímetros por ano. Aleluia. Cantar a bassura e andalabaia. Mas durante o dilúvio rasgaram-se, essas placas surgiram. Porque diz que romperam-se as fontes do abismo e as águas estavam por baixo, vieram também. Então houve duas fontes de água, uma de cima e outra de baixo. Aleluia. Foi uma tribulação tão grande como nunca houve. Mas a Bíblia diz que a grande tribulação vai ser um período pior ainda, como nunca houve, nem há de haver desde que houve a criação.
Desde a criação vai ser um período de angústia tão terrível, meu irmão. Não queres ficar para a grande tribulação, não queres ser flagelado, mas aceita Jesus e te prepara, aleluia, para estares com o Senhor, aleluia, lá no céu, porque Ele tem um galardão. Quem querer diga amém? Amém. Então nós vemos, irmão, que esse monte aí era o monte de Ararat, o monte do repouso. O lugar de repouso, o monte do repouso. Quer dizer que tu no monte tens repouso. Quem querer diga amém? Amém. Alabandarabashéria. E também o monte da salvação. Aquela arca ali ficou repousada. Eu não quero entrar muito em detalhes do Antigo Testamento, irmão, mas isto é apenas uma introdução para tu entenderes, irmão. Noé, a arca pousou no monte Ararat. Moisés subiu ao monte Horebe. Esse monte era o monte da santidade de Deus, monte da libertação do cativeiro, onde Deus comissionou. Vários outros montes. Nós temos o monte da bênção, o monte Gerizim, monte da maldição, monte Ebal. Aleluia, Handarabashéria. No monte Sinai Deus deu a lei de Deus. Era o monte da santidade da lei de Deus. Quem quer diga amém? Amém. Aleluia. Abraão subiu ao monte de Moriá, que era o monte da provação, o monte do sacrifício e o monte da aliança. Deus fez uma aliança com Abraão naquele monte. Amém. Então, todos os grandes homens de Deus, nós vemos que grandes homens de Deus subiram ao monte no Antigo Testamento. Aleluia, estão lá na galeria dos heróis da fé, como os casos de Abraão, de Moisés, de Davi e Salomão. Davi comprou aquele monte, o monte de Moriá. Davi comprou uma parte chamada Eira de Araúna, onde foi construído o templo de Salomão. Quem quer diga amém? Amém. O templo é lugar de adoração, lugar de sacrifício, lugar de louvor. Arabaxandagai, lugar de oração, lugar de jejum. Quem quer diga amém? Amém. Aleluia. Nós sabemos, irmão, que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites e orou. Então, o monte é lugar de orar e de jejuar, é lugar de santidade. Quem quer diga amém? Amém. Agora nós vemos, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Amém. A Bíblia fala que Jesus, ele está de pé no monte de Sião. Está lá em Apocalipse 14:1. Então o monte de Sião representa o quê? Firmeza, fortaleza, firmeza. Aquilo que é firme é eterno, aquilo que não é jamais abalado. Quem está no monte jamais será abalado. Vai para o monte da oração. Quem quer diga amém? Amém. Aramai. Nós vemos, irmãos, Eliseu subiu ao monte de Samaria, foi o monte do refúgio e o monte do livramento. Os exércitos sírios procuravam prendê-lo, para lhe fazerem mal, mas ele subiu àquele monte e ele viu o céu em chamas, viu carros e cavalos de fogo. Os anjos do Senhor vieram em seu auxílio e Deus feriu de cegueira os exércitos inimigos e os entregou nas mãos do rei de Israel. Quem quer diga amém? Amém. Isto é apenas uma breve introdução. O monte, irmãos, é lugar de sacrifício. Quem quer diga aleluia? Aleluia. É lugar de louvor. É lugar de oferta, é lugar de adoração, é lugar de oração, é lugar de clamor, é lugar de santidade, é lugar de concerto do altar. Amém. Aramashéria, porque Elias consertou o altar no Monte Carmelo. Primeiro, para depois oferecer o sacrifício. Era o monte do desafio. Aleluia. Ali desafiaram a Deus. Ali fez uma prova com Deus e Deus respondeu com fogo. Quem queria diga amém? Amém. Então nós vemos, irmãos, o monte é lugar de ouvir a voz de Deus. 2 Pedro 1, 11 e 12. Aleluia. Vou ler já esta versão, aliás, este versículo do Novo Testamento. 2 Pedro 2, 11 e 12. Diz assim: quem crê que Jesus está aqui, diga aleluia. Aleluia. Já vou abrir aqui. Segunda Pedro 2. Um. 11 e 12. Amém.
Aleluia. Amém? Amém. Eu enganei-me, irmão. No versículo. Peço perdão. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Porque não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, a honra e a glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aleluia! Monte é lugar santo. Arabaxéria! Aleluia! Eles estavam no monte quando ouviram a voz de Deus. É lugar de ouvir a voz de Deus. Quem crê, diga amém? Amém. Então, irmãos, há muita base bíblica aqui. Vamos então para Jesus. Amém? O exemplo de Jesus. A Bíblia diz, aleluia, em Lucas 22, 39, que Jesus tinha costume de subir ao monte para orar. Lucas 22, 39, para tu entenderes. Então era um hábito do Senhor Jesus. Amém? Lucas 22, 39. Aleluia, glória a Deus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Aleluia! Glória a Deus! E quando chegou àquele lugar disse: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Amém. Orava, lugar de humilhação. Pôr de joelhos é humilhar. Tem gente que não consegue orar de joelhos. Isso é o diabo na tua vida, meu irmão. Se tu não consegues dobrar o teu joelho para orar, é Satanás purinho, impedindo orar. Quem queria, diga amém. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, quero que o irmão aí controle o tempo que ainda temos. Faça-me um sinal. 27 ainda. Ainda temos alguns minutos, amém? Nós vemos que Jesus tinha o hábito de orar no monte. Em Mateus 4:8 diz que o diabo levou Jesus para um alto monte e ali o tentou. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse, aleluia, se tu quiseres, tudo isto te darei, porque a mim me foi entregue. Aleluia. Xarabandagaia, cantaraia, cantarabassúria, cantaramanaia. Oriandalabassúria, andalabaia. Vamos abrir Mateus. Mateus 4:8, o monte da tentação. Jesus foi tentado. É lugar de ser tentado. Aleluia. Aleluia. Quem quer diga amém. Mas a Bíblia diz tentado. Aleluia. Cantaramanagandurican. Ninguém é tentado. Aleluia, por Deus. Ninguém de Deus é tentado, mas é tentado pela sua própria concupiscência. Quer dizer que Jesus não pecou. Aquilo ali não serviu de nada. Mas nós, aleluia, se não vigiamos, damos lugar ao diabo. A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Quem quer diga amém. Amém. Mateus capítulo 4, versículo 4. Versículo 8.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Quer dizer, irmão, a Bíblia diz também em Hebreus, irmão. Porque ele em tudo foi tentado e provado, porém sem pecado, falando de Jesus, quer dizer que ele não pecou. Então quando tu fores tentado, tu vais vencer. Tu vais repreender Satanás, vais ter autoridade no monte para repreenderes o diabo. Quem quer diga aleluia. Aleluia. Vai dando glória a Deus, vai dando Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Mateus, aleluia, glória a 5. Deus. Aleluia. Glória, Mateus, glória a capítulo Deus. 5, até o capítulo 8, versículo 1. Jesus subiu ao monte e ali foi o monte do sermão, o monte da instrução, o monte da doutrina. É o lugar em que Deus dá a revelação da doutrina. Quem quer diga aleluia. Aleluia. Xarabandarabasúria. Aleluia. Não vou ler porque é extenso. São 2 capítulos e mais um versículo inteiros, irmão. Olha o que é que diz aqui. Aleluia. Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Depois tem várias ordenanças, as bem-aventuranças. Aleluia. Eu não vou entrar aqui em detalhes, tem muito ensino aqui. Quem quer diga aleluia. Aleluia. Mas é para tu entenderes. Este monte aqui foi o monte da instrução, o monte do ensino, o monte do sermão. Mateus capítulo 14, do 23 ao 25, o monte da oração solitária. Vamos aqui para Mateus capítulo 14. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada, já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Amém? À 4ª vigília. Nós sabemos que os dias... Aleluia. Quem quer diga aleluia. Aleluia. Quem quer diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. As vigílias da noite começavam a partir das 6 da tarde. Das 6 às 9 da tarde, aliás, das 6 às 9 da noite, das 18 às 21, era a primeira vigília. Das 21, aleluia, às 24, era a segunda vigília. Das 24, ou seja, das 0 às 3 da manhã, era a terceira vigília. A 4ª vigília, das 3 às 6 da manhã. Ou seja, foi entre as 3 e as 6 da manhã. Aleluia. Quem quer diga amém? Amém. Que Jesus dirigiu-se para eles, andando por cima do mar, quer dizer, um sinal. É lugar de milagre também. Repara, ele dirigiu-se à parte, quer dizer que por vezes tu vais orar sozinho, não vais ter ninguém nem para te acompanhar para ir para o monte, porque também nem toda a gente está preparada para subir ao monte. Quem quer diga amém? Amém. Se não tiverem santidade, porque Deus falou para Moisés, disse, olha Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Quem quer diga amém? Amém. Então tu vês, é lugar de oração. Ai, não pode subir sozinho ao monte. Não pode porquê? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o tema e os livra. Quem quer diga amém? Amém. Arabandarai. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de temor, mas de ousadia e de coragem. Quem quer diga aleluia. Aleluia. Então, irmão, tu só não podes ser nécio. Não podes ignorar os sinais e avisos de Deus. Se Deus te avisar que não é para subir naquele local, vais para outro local. Mas Deus não te proíbe tu orares no monte. Não há nenhuma proibição no Novo Testamento que o servo de Deus não pode orar no monte. Ele deve. Porquê é que nós devemos orar no monte, irmão? Aí atrás. Porque nós vemos todos os demónios cair por terra. Porque tu, quando desce do monte, acontece como Jesus. Amém. Quando Jesus descia do monte, curava as multidões. Amém. E libertava os endemoniados. Amém. Quem quer diga amém? Glória a Deus. É lugar de buscar a unção de Deus, os dons de Deus. E quando a gente desce, a glória de Deus desce e os demónios caem por terra. Quem quer diga amém? Amém. Mas não só por isso, irmão. Nós devemos subir ao monte para imitar a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, Tomé, quando viu Jesus, só creio que Jesus ressuscitou se ouvir as marcas dos cravos nas mãos e no flanco. Aleluia. E quando ele viu Jesus, Jesus disse, eu não sou um fantasma. Aleluia. Toca-me para ver-me, senão eu sou eu. Ele viu, és tu mesmo, não é? Ele viu, Senhor meu e Deus meu. Ai, porque me viste Cristo, mais bem-aventurado aqueles que não vendo creram. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos, irmão, aleluia, xarabandarabai. Glória Que a Jesus Deus. ele é Deus. A Bíblia diz Glória a em Deus. Deuteronômio Aleluia. Santo é o teu 6,4. nome, ó Deus. Ouve, ó Aleluia. Glória a Israel. Deus.
O Senhor teu Deus glória a é Deus. o único Deus. Peraí, se Aleluia. Deus é o único Deus, aleluia. E se Ele disse, eu e o Pai somos um quê? Um só Deus. Quem queria diga amém? São três pessoas distintas, mas é um só Deus. São três outros os que testemunham no céu. O Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E os três são um. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Quem queria diga amém? Amém. Então tu vês, irmãos, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Efésios 5.1, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, é mandamento. Se Ele tinha costume de orar no monte, tu tens que imitar a Ele. Quem queria diga amém? Amém. Ele tinha costume de ajoelhar, aleluia, de orar no monte, então tu tens que subir e orar no monte. Quem queria diga aleluia? Aleluia. É mandamento. Para a igreja do Novo Testamento, aleluia. Arabandarai, porque é mandamento, eu tenho que imitar. Se ele subiu ao monte, eu tenho que imitar. Quem queria diga amém? Amém. Arabandaraia. Outra coisa. O apóstolo Paulo diz, pois, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo dizia, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem queria diga aleluia? Amém. Glória a Deus. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Se Jesus subiu ao monte para orar, nós devemos subir ao monte para orar. Quem queria diga aleluia, é mandamento para a igreja da Nova Aliança. Quem queria diga aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Agora tu vês, monte é lugar do milagre. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 15, 29 ao 39. Quem queria diga aleluia? Aleluia. E partindo Jesus dali subiu. E partindo Jesus dali chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou, lugar do milagre, lugar da cura. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. Amém? Amém. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram, de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Amém? Amém. Porque havia vários montes no deserto, porque, por exemplo, o Monte Horeb é um exemplo, não é o caso, mas o Monte Horeb quer dizer seco deserto, quer dizer que é um monte que fica no deserto do Sinai. Quem quer diga aleluia. 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 Olha aqui. E Jesus disse, quantos pães tendes? Eles disseram 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou à multidão que se assentasse no chão, e tomando ele os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu-os, e deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, levantaram-se do que subjou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadá. Amém. Lugar da multiplicação, o monte. Quem quer diga amém? Amém. Não é em vão, Senhor. Aleluia, não é em vão. Aleluia. O nosso sacrifício para com o Senhor. Quem quer diga aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Monte. O monte é o lugar da transfiguração. Monte da transfiguração, monte da visão profética. Mateus capítulo 17, 1, do 1 ao 9. Quem quer diga amém? Amém. Diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Repara, Jesus não tinha 12 discípulos. Tinha ou não tinha? Tinha. Porquê é que só pegou 3? Quer dizer que nem toda a gente está preparada para ver certos mistérios da parte de Deus. Amém, Jesus. Nem toda a gente está preparada para subir ao monte. Verdade, Alabandar a bassúria cantará Glória a Deus. macheria. Aleluia. Quem quer diga aleluia. Aleluia. E os conduziu em particular a um alto monte. Pegou a Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Amém, não vou ler tudo, mas é para tu entenderes. Lugar da revelação profética da glória do milénio. Amém. Alapandara Glória a Deus. bassúria cantara manaia. Herbai vai teca macheria. Glória a Deus. Porque nós teremos corpos incorruptíveis. Como Ele é, nós o veremos. Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele não ficou no sepulcro. Aleluia. E Ele está à destra do seu Pai, intercedendo por nós para nos perdoar e voltará em breve para nos resgatar. Quem quer dizer amém? Amém. Voltará em breve para nos levar com Ele para as bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Amém? Agora Amém, vamos glória aqui a a Deus. Marcos, capítulo 3, versículo 3 ao 19.
Aleluia. Glória a Deus. Monte, lugar de escolha de obreiros. Amém. Lugar, aleluia, lugar de receber dons espirituais. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Amém. E subiu ao monte e chamou para si os que com ele quis e vieram com ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Amém. E para que tivessem poder, é o dom de curar as enfermidades e poder de expulsar os demónios. Amém. Ou seja, Jesus. dom de Glória a expulsar Deus. os demónios. Amém? Recamai a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, aleluia, que era o cobrador de impostos, amém? Andarame, Súria, Cai, e a Tomé, que era incrédulo, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão Zelote, e a Judas Cariotes, que o entregou, e foram, aleluia, uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Quando começaram a ver a glória de Deus, ele depois desceu do monte e foi para uma casa, aleluia, lugar em que ele nomeou, separou 12 obreiros. Amém? Veja aí as horas. 10? 15. 15, amém? Monte. Aleluia. Lugar de receber visões proféticas. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui a Mateus capítulo 28. Amém? O sermão profético foi dado no monte. Quem crê, diga aleluia. Jesus passava grande parte do seu ministério no monte. Grande parte do seu ministério ele passava no monte, orando, jejuando, santificando, fazendo vigília. Aleluia, glória a Deus! Manai, saramaia. Amém, Mateus capítulo 24. Versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Em particular dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui, em todo o capítulo 24, no capítulo 25, nós vemos o sermão profético, em que Deus fala sobre a sua vinda, sobre a grande tribulação, sobre o governo do anticristo, sobre as aflições que hão de vir sobre o mundo. Quem quer diga amém? Então o monte é lugar de revelação profética. Glória a Deus. Revelação futura, de coisas que vão acontecer no futuro. Quem quer diga Glória aleluia. a Deus, aleluia. Mateus capítulo 24 e 25. Jesus estava no monte e Deus deu essa revelação para nós. Quem quer diga aleluia. 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 Glória a Deus. Marcos capítulo 11, do 1 ao 11. Monte, lugar da entrada triunfal. Amém? Amém. Depois do monte tu vais ter uma entrada triunfal. Aleluia. Glória a Deus. Monte da entrada Glória, glória, triunfal. glória a Marcos 11, Deus. do 1 ao 11. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus. Para tu entenderes o mistério. Aleluia. Amém? Amém. Após este monte, ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho e com aclamações. Hosanna ao Rei. Aleluia, que vem em nome do Senhor. Hosanna bendito, aquele que vem em nome do Senhor. Quem quer diga amém? Amém. Então, para tu entenderes o mistério, irmão, muita coisa aconteceu no monte e após a saída do monte havia milagres, havia curas, havia libertação, havia poder, havia grandes prodígios. Oh, com touro, pandaias. E a Bíblia diz, busquei ao Senhor
Quando se pode achar e buscar com zelo os melhores dons. Amém. Aleluia. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. Diz a palavra de Deus. Amém? Já vemos aqui, irmão. Aleluia. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Monte lugar de multiplicação. Lucas capítulo 22, versículo 37. Monte das vigílias. Lugar de vigílias. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, ó Deus. Amém. Eles passavam Amém. noites orando. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, lugar de vigília. Quem querer diga aleluia. Aleluia. Monte é lugar de vigília. Amém. Glória a Deus. Irmãos, monte é lugar também de libertação. Aleluia. Marcos capítulo 5, aleluia, do 1 ao 20. Lugar de libertação de legião. Estava lá um endemoniado, aleluia, gadareno, e foi liberto de legião de demónios. Amém. Qual é o teu nome? Legião. Muita gente hoje é contra a gente falar com os demónios. Tem gente que se levanta contra, irmão. Deus te dá autoridade. Não é para estar sempre a dialogar, nem é para estar a dar muita confiança a Satanás. Amém? Mas às vezes é para que as pessoas saibam o que é que está lá dentro. Para que a fé de muitos seja levantada e veja que há preparo. Para expulsar certa casta de demónios somente sai com oração e jejum. Quem querer diga aleluia. Glória a Deus. Oh glória. Glória a Deus. Irmãos, monte, aleluia, é lugar da ascensão. Quem querer diga aleluia. Aleluia. Vou terminar com este, irmão, depois já vamos fazer o apelo. Atos capítulo 1, do 1 ao 12. E fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de haver dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, disse ele. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? E ele disse, não vos pretende saber os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E dizia isto, e vendo eles, foi levado às alturas, e numa nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que, junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais disseram, homens galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então
Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábio. Então estavam no monte das Oliveiras, quando viram, quando Jesus ressurrecto, com o corpo de glória, foi assunto, subiu aos céus por um poder sobrenatural, onde está à destra do Pai, atualmente. Quem queria diga amém? Amém. Então, coisa tremenda. Por último, irmão, monte, lugar da grande comissão. O que é a grande comissão? Ordem para a igreja. Fazer discípulos, batizar. Quem queria diga amém? Amém. Aleluia. Quem queria diga aleluia. Era Aleluia. Maia. Quem está feliz com Jesus diga amém. Amém. Vamos aqui abrir. Jesus ele está voltando. Quem crê em Marcos capítulo 16. Quem crê que Jesus está voltando? Amém. Mateus 28. Amém? Amém. Por último. Amém? Já estamos concluindo. E os 12 discípulos partiram para a Galileia, Mateus 28, 16, em diante. E os 11, aliás, e os 11 discípulos, porque Judas já se tinha matado. Amém? Amém. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Vamos deixar passar Satanás. Sai Satanás. E agora vamos falar a palavra de Deus. Amém? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte onde Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Quanto tempo falta, meu irmão? Amém. É hora de fazer o apelo. Amém. Meu irmão, tu que ainda não aceitaste Jesus, Jesus morreu por ti na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Ele te Amém. ama. Ele verteu o seu sangue por carmesim. Teve, Amém, aleluia. Jesus. Ele teve 6 horas de agonia naquela cruz. Da Amém, hora terceira, das Jesus. 9 da Glória a manhã, à Deus. hora 9, às 6 da tarde. Aleluia. Glória a Verteu Deus. sangue, verteu lágrimas. Aleluia. Amém, Suor. Arrabaca todo pecador, em dores agonizantes, mãos e pés trespassados, o flanco trespassado após a sua morte. Ainda lhe fizeram dano. Quem queria diga amém. Amém. Mas quando ele estava para ser, aleluia, para morrer, ele disse: Pai, a ti rendo o meu espírito. Amém. E o espírito rendeu. Ele expirou naquela cruz, o véu do tempo se rasgou. Aleluia. E muitos ressuscitaram dos santos como sinal do poder de Deus. Quem queria diga amém. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e nos deu a salvação. O seu sangue puro nos purifica todo o pecado. Amém. Aceita hoje a Jesus. Amém. Glória a Deus. Pronto. Não está a gravar. Pronto. Glória a Deus. Mas já deu o suficiente. Foi bonito ou não?